Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A maçonaria ainda faz sentido nos dias de hoje? Para responder a esta pergunta, convidamos Mário Ferreira, é coordenador de uma pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas. Pode parecer estranho, mas, Mário, existe uma pós-graduação sobre isto. Já vamos falar dela, porque fiquei interessado em saber aqui algumas coisas, mas primeiro gostava que me ajudasse a perceber uma coisa. Quando é que nasce a maçonaria? Ela é uma sociedade meio secreta, iniciática aos dias de hoje, mas aparece quando? A maçonaria aparece quando os homens começaram a perceber que podiam pôr em causa a forma unilateral de ver Deus. Isso foi quando? Isto foi por volta da Revolução Científica. Portanto, século XVII. Primeira metade do século XVII. Eu aponto-lhe uma data que não é uma data de batismo, não é a data de nascimento, não é a certidão de nascimento. 1640 é uma boa data porque marca exatamente o início das agremiações, das reuniões protocientíficas, se quiser. Ou seja, há um momento em que o homem começa a perceber que a religião explica muita coisa, ainda hoje, de resto. Mas que deixam muitas outras por explicar. Pois, mas ainda há outras que a religião não explica de forma a deixar toda a gente satisfeita. Então, a maçonaria ou até outras sociedades iniciáticas surgem quando, de alguma forma, não digo que nos zangamos com Deus, mas quando não encontramos em Deus todas as respostas? Também ela surge quando os homens começam a fazer perguntas que não são respondidas pelas igrejas cristãs. Começam também a aparecer quando a política também o permite. E começa a aparecer justamente na Inglaterra, não é? Daquilo que depois vai ser mais tarde o Iluminismo. Portanto, primeira revolução científica, depois iluminismo, século XVIII já, e é aí que ela aparece. Ganha a pujança, sem dúvida nenhuma. Durante o iluminismo. Durante o iluminismo. Estamos a falar de pessoas esclarecidas, de gente que participa no iluminismo. A essa data, se olharmos a esta distância, já vamos tentar perceber que papel é que a maçonaria tem ou não tem nos dias de hoje. Mas que papel é que nesse período histórico, agora, a maçonaria tem tido? Há gente ligada aos governos, o que seríamos hoje em dia think tanks da altura? A maçonaria da altura começa por ser eminentemente política. Sobretudo pelas formas absolutistas de poder. Ou seja, começa a ser posto também em causa politicamente porque é que um senhor que apenas se limitou a nascer e quando nasce é herdeiro de um trono de um país ou de um império, seja ele do que for. E depois retém em si os três poderes que hoje são perfeitamente conhecidos. Separados, sim. Mas na altura, reunidos no rei. Na altura, reunidos no rei. Portanto, a maçonaria põe isso em causa? Não. A maçonaria, vamos começar, se me permite, por lhe dizer uma coisa. Ao contrário de qualquer governo nacional ou supranacional, ou de uma qualquer religião, a maçonaria não tem um chefe. Não há um chefe da maçonaria, um chefe central mundial que um dia acorde e diga vamos todos concordar com qualquer coisa, seja ela o que for. É bem diferente do rei. É bem diferente do rei, é bem diferente das associações religiosas. Não estou a dizer que é melhor, nem muito menos pior, mas é outra coisa. Tem outra lógica. Tem outra lógica, sem dúvida nenhuma. Em Portugal há 4 ou 5 obediências maçónicas e nenhuma delas necessariamente conversa entre si e muito menos aceita ordens de quem quer que seja. Não tentam consensos universais? Não. Não. Mas que papel é que a maçonaria teve... por exemplo, durante o iluminismo ou até depois disso? Olha, teve, eu dir-lhe-ia, não sei se causa-se efeito, não sei, mas eu dir-lhe-ia que o 4 de julho de 1776, portanto, a independência dos Estados Unidos, há números, quer dizer, não me recordo de cor, mas eu diria que dos pais fundadores, só 3 ou 4 é que não eram maçons.
Há filmes sobre isso, justamente. Pois, exato. Muitas aventuras pelo meio, mas também com o seu lado histórico. Naturalmente que sim. 14 de julho de 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade, tomada da Bastilha, decapitação de Luís XVI, não necessariamente defendendo a decapitação de quem quer que seja, porque maioritariamente os maçons são contra a pena de morte. Dizer-lhe apenas que este mote, liberdade, igualdade, fraternidade, se não foi inventado por maçons, foi aplicado por eles, ainda hoje. Já vamos falar de maçons famosos que tenham ficado na história. Talvez isso também ajude a perceber o papel da maçonaria. Mas fala-me aqui da maçonaria a surgir numa altura do iluminismo, mas também uma altura que ainda é muito marcada por um rei, que é absoluto. Em determinada altura, a maçonaria precisou de ser uma sociedade secreta. Depende do país em que estivermos a falar. Repare... Falou em Inglaterra. Talvez aqui não fosse preciso, não é? Nunca foi uma sociedade secreta. Aliás, eu devo-lhe dizer que o grão-mestre da obediência inglesa, da principal, da maior obediência inglesa, o grão-mestre é primo direito da falecida rainha de Isabel II, portanto, primo e segundo grau do atual rei Carlos III é o príncipe de Kent. Sim, mas noutros países com tradição absolutista precisou disso? Eu diria com outros países de tradição fascista, já mais moderno. Se falarmos um bocadinho no tempo, sim, podemos olhar para a maçonaria durante as ditaduras, por exemplo. Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Benito Mussolini, Hitler, Franco e Salazar. Em todos estes países, eles ou foram perseguidos ou foram exterminados. Em Portugal, 1935, a Lei Cabral proíbe as sociedades secretas. Só havia uma, não sei quantas é que eles queriam proibir, só havia uma. E, portanto, a lei é feita à medida da maçonaria. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, a partir daí, as pessoas têm que se esconder. E, portanto, a tradição do sul da Europa é uma tradição de escondido. Da loja maçónica como algo não só iniciático, mas secreto. Claro, nem falamos em público sobre isso. Ainda não? Eu diria que hoje em dia a internet... as lojas maçónicas têm sites na internet, não são coisas propriamente... Não, hoje a maçonaria não é... escondidas, digamos assim, Não são escondidas, não são reservadas, muito menos secretas e estão muito longe de ser discretas. Eu até nem concordo com isso. Vejamos, eu não lhe vou falar de nenhuma marca, mas um conselho de administração de uma qualquer empresa, das maiores empresas que quiser, garantidamente reúnem-se frequentemente. Não me passa pela cabeça perguntar-lhes o que é que eles discutem no Conselho de Administração e, se o fizer, garantidamente, eles não me respondem. De igual forma, se me vai perguntar a seguir porque é que nós não sabemos quem é que é maçom e quem não é, a não ser que a pessoa o diga, eu dir-lhe-ei que ainda não experimentei, mas vou fazê-lo se quiser, contactar um qualquer partido para que me mande uma listagem dos seus militantes. E depois vamos ver quem é que é secreto. E acha que isso vai dar resultado? Não, claro que Terá não. Resultado? Claro que não. Não sou tão As pessoas ingênuo. gostam da sua privacidade. Absolutamente. Isto é uma questão de privacidade, de intimidade pessoal, não mais do que Falou isso. agora, deu a entender que haverá pessoas conhecidas na sociedade, políticos, não políticos, enfim, que farão parte de lojas maçónicas, é assim que chamamos, não é? Se calhar era interessante irmos falar de alguns maçons que tenham marcado a história. Se me der 2, 3 exemplos, quem é que gostaria de dar? Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, por exemplo. Voltaire, em França. E em Portugal vou falar de dois maçons que marcaram um tempo. Nicolau Breiner e Raul Solnado. Portanto, estamos a falar, por um lado, de pessoas que marcaram o pensamento iluminista, o pensamento político, por outro, pessoas que marcaram a vida da cultura. Sim, e muitas outras haverá que não marcaram. Pura e simplesmente, mas se eu quiser dizer José Frazão, e foi um nome que eu inventei agora mesmo, o senhor não sabe quem é, eu também não marcou nada a não ser ele próprio. Também falamos de um batalhão de anónimos. Com certeza. E, olhando aos dias de hoje, que papel é que sociedades iniciáticas como a maçonaria, ou a maçonaria em Portugal, têm na sociedade, nos dias de hoje? Porque é que existem ainda? Aquilo que me vou percebendo e apercebendo é que sempre que ligo o telejornal eu vejo mais um motivo para se falar de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E então, acha que continua a fazer sentido falar deste tipo de grupos, de pessoas que se juntam justamente por esses 3 motivos? Se o objetivo verdadeiro dessas pessoas for lutar
pelo humanismo, pela humanidade, pela tal liberdade, igualdade, fraternidade, que já parece cansado, mas infelizmente não é, antes fosse. E, sobretudo, pelo direito a ser livre, continuará, infelizmente, a fazer sentido por muito mais anos. Então, vamos agora que me deu esse lado positivo, não sei avaliar se é um wishful thinking, ou será mesmo assim, da maçonaria. Há uma desconfiança em relação a sociedades iniciáticas como a maçonaria. Porquê é que acha que essa desconfiança existe? Esta desconfiança existe por dois grandes aspectos. Primeiro, ninguém gosta do que desconhece. Primeiro ponto. E até posso ir um nadinha mais longe. Tem-se medo do que desconhecemos. Esta é a primeira base. E, de facto, na Europa do Sul, por um motivo que já falámos, é isto que acontece. Não conhecemos. Na Inglaterra... A Inglaterra é mais tranquilo, essa relação antiga, não secreta da maçonaria. Completamente. Aliás, durante muitos anos, e hoje ainda em alguns casos, as pessoas põem nos seus currículos vitae que são maçons, pertencem à grande loja, não sei da onde. É uma coisa boa, então. É uma coisa positiva. Digamos que se eu fosse patrão há uns anos atrás e quisesse contratar alguém, lhe era garantia de honestidade ver no currículo a pertença a uma ordem. Loja maçónica. Sim. Em Portugal, exatamente o contrário, porque se desconhece, porque não se sabe. E depois há outro grande problema. É que quando as pessoas se juntam em lobbies, sejam eles quais forem, com a vontade de se beneficiarem a si próprios, normalmente entram em ilegalidades que, quando são descobertas, contaminam toda uma floresta. E estou a falar em governos, partidos, religiões e maçonaria, naturalmente, porque é uma fatia. Também porque é feito de pessoas. Claro, é só isso. As lojas maçónicas funcionam como lobbies, como grupos de pressão para determinadas, ou de influência para determinados acontecimentos? Eu diria que basta pertencer a um grupo de gente para, tendencialmente, se poder fazer um lobby. Em Portugal, aliás, na Europa, a palavra lobby é negativa. Nos Estados Unidos está era por aí que eu queria remetê-lo. Nos Estados Unidos, os lobbies são registados devidamente, conhecemos o seu objetivo. Portanto, se em português a tradução da palavra lobby para português for conluio, é negativo. Se é possível, infelizmente, há pessoas que se juntam para fazer negócios às escondidas. Eu vou recordar-lhe uma loja maçónica que houve por aí, onde estava grande parte, parece, de uma organização ligada à investigação secreta deste país. Dizem, não sei, eu não estava lá. Então há motivos para se ter a tal desconfiança? Se há motivos? Sim. Claro que há. Então. Eu desconfio de alguns partidos, eu desconfio de algumas seitas religiosas. Porque é que não hei de desconfiar de outra qualquer agremiação? Claro que sim, claro. Há essa possibilidade, não tenho dúvida. E existem falsas maçonarias? Existem muitas. O que é isso? Olha, é muito simples. O que é uma falsa maçonaria? Nós estamos aqui neste momento 3 pessoas, não pertencemos abertamente a nenhum tipo de sociedade iniciática e dizer, aquilo é giro, eu vi na internet umas coisas engraçadas, vamos nós fazer. E depois vamos telefonar a todos os nossos amigos e vamos trazê-los para cá. Ora, a partir deste momento fazemos umas coisas, dizemos umas palavras e não temos o reconhecimento. A maçonaria a base da maçonaria é o reconhecimento, ou seja... Mas o reconhecimento por quem? Pelos outros maçons? Absolutamente. Sobretudo em grupo. Vejamos, a maçonaria, existem 2 grandes famílias, a família insular, ou inglesa se quiser, e a família europeia, que basicamente a grande diferença é umas aceitam mulheres, as outras não. Ou seja, quem é que aceita, quem é que não aceita? A família europeia é liberal e, portanto, obviamente, de tradição europeia é liberal e aceita mulheres. A tradição inglesa,
Está a ver os clubes ingleses onde só homem entra, é a mesmíssima coisa. Faz parte da cultura, não estou minimamente a criticar. E finalmente, uns também, ingleses, dizem que é obrigatório acreditar num Deus revelado. Buda, Allah, o que o senhor quiser. Um Deus. E os outros dizem, para ser maçom, não é preciso atividade religiosa. E como tal, Deus não é para aqui chamado. Pronto, é esta as duas grandes famílias. Sim. Ora, como em qualquer grande família que existe, nós temos que conhecer quem são os nossos familiares. E também há divergências e essas coisas todas. Não há propriamente divergências, a não ser de opinião. E portanto, sim, aí há, mas até dentro de uma pequena loja de 10 pessoas. Sim, dizia que não procuram consensos. De maneira nenhuma. Eu diria que a primeira base de procura é o que é que eu posso tirar de si para ser um bocadinho melhor que o que fui ontem. E o que é que eu lhe posso dar para ajudá-lo a construir um homem melhor. Então, construir um homem melhor é o objetivo de um maçom? Se construir um bom conjunto de homens melhores, e desculpe a ingenuidade, homens e mulheres, obviamente. Desculpe a ingenuidade, eu quase que diria que conseguimos construir um mundo um bocadinho melhor. Então é esse o objetivo? É, sem dúvida. Espero bem que seja. Um aspecto curiosíssimo, eu pelo menos sinto essa curiosidade, penso que outras pessoas também, sobre a maçonaria são os símbolos. Hoje em dia os maçons nas suas reuniões continuam a vestir o avental, a comportar aqueles símbolos como o compasso, aqueles símbolos ligados aos pedreiros livres, não é? Falou em duas coisas importantíssimas, os pedreiros livres e os símbolos. O homem é um ser simbólico. Vá onde o senhor quiser. Temos bandeiras, coisas desse género. Símbolos, onde quiser. Clubes, emblemas, não é? Onde quiser. Aqui à porta da universidade, olhe à sua esquerda e vê um carro com um símbolo lá. Sabe logo o que é que estamos a falar. Entre na igreja e veja 300 símbolos à sua frente. Portanto, o homem é simbólico. Ou num clube de futebol e temos... Bom, nem vamos por aí, que provoca volta, até esterismos, não é? Portanto, o símbolo em maçonaria não é mais importante que o símbolo na sociedade em geral, mas é uma sociedade altamente simbólica. E também é ritualizada? Há ritos iniciáticos, ritos de passagem? Há, naturalmente. Há ritos iniciáticos, ou seja, como em qualquer sociedade iniciática, tem que passar por uma prova, e essa prova... Que tipo de prova estamos a falar? Excelente pergunta, e eu adoraria responder-lhe se soubesse. Vejamos, por definição antropológica ou sociológica, qualquer ritual de iniciação implica uma morte simbólica para o renascimento de uma nova vida. Assim é... Temos o batismo. Assim é no batismo cristãos, para as igrejas exemplo, assim. batistas, em geral. Assim é na maçonaria, com o seu processo de iniciação. Agora, se me pergunta o que é que fazem exatamente, eu vou-lhe responder assim. Já vi na internet coisas que são absolutamente assustadoras e garantidamente mentirosas. E já vi outras que me parecem ter algum cabimento. Mas os símbolos, estamos a falar de quais? Sim. É o compasso, é o que mais? Desde logo qualquer um que lhe transmita consensualmente alguma mensagem. Esquadra e compasso, o espírito e o lado espiritual e o lado terrestre, são dois símbolos que estão sempre juntos. Então não é religioso, mas é espiritual. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Razão pela qual podemos ser todos ateus e falamos no grande arquiteto do universo. Na primeira edição da pós-graduação, houve um senhor que se assumiu como maçom, e aluno que se assumiu como maçom, e eu perguntei-lhe, então explique-me, faz favor, quem é o grande arquiteto do universo? E ele respondeu-lhe, para mim é o tempo, que tudo constrói e tudo destrói, porque eu não acredito em Deus. Portanto, o próprio símbolo do grande arquiteto do universo é um símbolo íntimo partilhado por todos. E que pode simbolizar coisas diferentes. O grande arquiteto do universo, garantidamente para um membro da Igreja Católica, qualquer nível, é Deus. Para um ateu, pode ser o tempo, o vento, nada. Mário Ferreira, falei que tinha aqui uma grande curiosidade sobre a tal pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas, ainda antes de irmos tentar perceber que formação é esta. Aqui à volta de Lisboa, em Portugal por inteiro, vamos pensar, temos o estudo em Lisboa, não precisamos de ir muito longe. Há aqui locais tipicamente maçons. Se olharmos para os guias turísticos, fala-se muito na Quinta da Regaleira. Fala. É assim mesmo? Sim.
Não. Então o que é que aquilo tem de maçom ou não tem de maçom? A Quinta da Regaleira é uma obra ímpar, única, que é muito mais do que uma construção simbólica maçónica, passa por muito mais do que isso. Ela resume figurativamente todo um passado espiritual, esotérico, gnóstico, essas coisas todas. Foi feita com dinheiro de um brasileiro de torna-viagem, portanto, cheio de um imigrante regressado. Um imigrante português que vai ao Brasil, enriquece e volta. E volta, feita por um cenógrafo fantástico, e, portanto, o que esse homem faz é, aparentemente, mandar construir das duas uma. E isto eu não lhe sei dizer. Se ele terá dito ao arquiteto, faça-me uma coisa que invoca a maçonaria, os esoterismos ocidentais... Ou se, pelo contrário, é da iniciativa do arquiteto. E o arquiteto, que era maçom, fez. Curiosamente. Isso não é válido para o Cais das Colunas? Sempre ouvi dizer que o Cais das Colunas tem uma arquitetura inspirada na maçonaria. Sinceramente, não sei porquê. Olha... Aparentemente, Marquês de Pombal podia ser maçom, não há provas. Ele podia ter sido iniciado em Lisboa ou em Viena. Em Londres, aparentemente não, porque os registros estão bem estudados e ele não aparece. Portanto, ele pode ter sido iniciado. Se não o foi, ele pertenceu a sociedades paramaçónicas ou muito próximas da maçonaria. Em Inglaterra, por exemplo, a Royal Society. E, portanto, se ele não foi... esteve rodeado deles. Toda a Baixa Pombalina tem referências interessantíssimas às construções, a um templo maçónico. Quando se entra num templo maçónico, aquilo que se vê é uma coluna de cada lado. Referência ao templo de Salomão, que diz a Bíblia, tinham duas colunas de bronze, uma de cada lado, por onde se entrava, encimado por romãs. Portanto, duas colunas à entrada de Lisboa. A romã é a união faz a força. Aqueles baguinhos todos juntos. Se pegar numa romã e tirar só um bago, esmaga com facilidade. Já sabemos, a algoria, não é necessário gastar tempo com ela, digo eu. Portanto, desde o Cais das Colunas até ao Rossio, há inúmeras referências, desde logo, maçónicas. A arquitetura inspirada na maçonaria. Desde logo, olhe para as traseiras, a parte de trás da estátua de Dom José e vê uma coisa que pode ser por acaso. Bom, se eu for ingênuo, direi que foi um acaso. Não estou a ver um escultor a fazer coisas tão por acaso. Ainda assim, por trás verá a planta de Lisboa reconstruída após terremoto, encimada por um esquadro e por um compasso. É coincidência. São símbolos típicos. É coincidência, naturalmente. Sim, é possível fazer um trajeto de arquitetura maçónica em Lisboa. Sei que o Mário Ferreira o conhece e o faz, claro. Não é? Mas vamos então à tal pós-graduação. Porquê é que existe uma pós-graduação sobre a maçonaria e sociedades iniciáticas? Olha, excelente pergunta, vou dividi-la em duas, muito rapidamente. A primeira, eu comecei a pensar nela. E quando mais um colega, que também é coordenador, o Carlos Goulart, depois de eu a ter montado com ele, fui ter com uma amiga minha, historiadora, formada nesta universidade, e disse, olha pá, eu estou a pensar fazer isso. Eu sabia exatamente o que é que ela me queria dizer, mas quis ouvir. E ela disse, pá, mas o que é que isso interessa? E eu disse, nada, como veremos. Vai começar a 5ª edição. Portanto, não interessa nada. Agora, a resposta seguinte é, porquê? São 300 anos de história de uma sociedade que, no fundo, não é uma sociedade. É uma compilação de variadíssimas sociedades ao longo do espaço europeu, que moldam e são moldadas, moldam o espaço político e social e são moldadas também por ele. Portanto, há relações históricas de valências duplas, não é? De duplo sentido, e que penso que merecem um olhar, que um historiador que vai ser formado em várias áreas na sua licenciatura não se apercebe naturalmente deste tipo de relações não se apercebe de todo.
E assim... E daí a necessidade dessa pós-graduação, Claro, então. claro. Quem é que a procura? Boa pergunta. Maçons, não maçons. É verdade. Maçons e não maçons. Ou seja, há alguns que eu não sei se nunca saberei se são, se não são. Há outros que Mas por fora exemplo, isso, fora, até porque a pós-graduação... Profissionalmente, quem é que procura esta pós-graduação? Encontramos um perfil profissional que procura? Não. Temos historiadores, Curiosos? psicólogos, curiosos sem formação superior, mas que apesar de ser uma pós-graduação, ela pode ser frequentada por não licenciados e, portanto, também são maioritariamente curiosos. Depois, porque se ouve falar tanto mal da maçonaria, que há pessoas que dizem, não pode ser, isso tem que ser mentira. E se calhar é tão mentira que não acredito que se fosse verdade eles tivessem a coragem de fazer uma pós-graduação. E há uma coisa que eu digo nas primeiras aulas, é a secção de Santos não é aqui. Não é? Santos é outra paróquia. Aqui, se me vão já perguntar se há ladrões, mentirosos, etc, na maçonaria, eu convido-os a pegarem num bolo, cortarem uma fatia, um bolo de chocolate, com natas, com essas coisas todas, cortarem uma fatia só com um elemento. Vem de tudo. Tudo. Há tudo. Com o tempo, deixa de haver. Eles vão saindo, vão sendo expulsos ou expulsam-se eles próprios. Tem esse olhar, eu não vou dizer cândido, mas tem esse olhar otimista sobre o processo da maçonaria, claro que sim, para construir a tal sociedade. Repare, são 300 anos. Temos 4 ou 5 obediências legais, legitimadas em Portugal. Sim. Portuguesas, sim. Digo-lhes sem problema. Grande Oriente Lusitano, grande loja simbólica da Lusitânia, grande loja simbólica de Portugal, grande loja feminina de Portugal. A ordem é apenas a da memória. Não procurem nada mais do que isso. Temos mais uma ordem, duas ordens que são estrangeiras e que estão cá, desde logo o direito humano, por exemplo, é francês, e depois temos um conjunto de selvagens, de obediências selvagens, que gravitam ou parasitam à custa do sistema. Acontece em todo o lado, não é? E, portanto, esta gente existe e eu não tenho nada que me indique o contrário, de boa fé a trabalharem para os outros. É o que eu vejo no dia-a-dia. Desculpe, esqueci-me de uma que é da família inglesa, a tal que não aceita mulheres, a grande loja legal de Portugal. Também está cá. Exato. Mário Ferreira, é maçom? Não. Mas da maçonaria já percebemos. Não vou-lhe responder de outra maneira. Se fosse maçom, diria provavelmente que não. Portanto, não lhe posso dizer que não. Os maçons têm que ser reconhecidos uns pelos outros, tal como as grandes lojas têm que ser reconhecidas umas pelas outras. Cada um individualmente terá que ser reconhecido pelo seu irmão. Isto é uma fraternidade. Portanto, as pessoas tratam-se por irmãs, como de resto nos mosteiros e nos conventos. Portanto, porque são fraternidades. Portanto, a resposta é: serei sempre enquanto os meus irmãos me reconhecerem como tal. Enquanto tal. Ok, foi clara a resposta. Mário Ferreira, muito obrigado pelo tempo que foi despender, ajudar-nos a transportar para a sociedade este bocadinho de conhecimento da história, que são os 300 e tal anos da maçonaria, aqui resumidos, tanto quanto conseguimos em meia dúzia de minutos. Muito obrigado por este tempo. Obrigado, eu. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.